Muito bem, muito bom dia a todos os amigos aqui da Leandro Stormer, eu sou o Thiago Bizzi. A gente está iniciando agora o bate-papo de abertura de hoje, quarta-feira, dia 7 de outubro de 2015. Sejam todos bem-vindos. Vamos inicialmente dar uma olhadinha em como se comporta o nosso índice, o nosso futuro dólar. Com isso a gente já traça um cenário esperado para o pregão de hoje. E a partir daí a gente passa para a interação, onde eu vou ficar aqui à disposição para responder as dúvidas de vocês em relação à situação gráfica dos papéis que mais interessam para vocês, é claro. Para enviar mensagem é só acessar a sala aqui de bate-papo e escrever para mim. Então, vamos lá. Acredito que esteja tudo certo com sua imagem. Tudo certo. Valeu, Onaka. Vamos lá. Então, ontem o Ibovespa continuou no processo de testar a linha de tendência de baixa, dessa tendência de baixa secundária, né? Que na verdade já deu lugar a uma tendência lateral, uma tendência indefinida. A gente já não está mais numa tendência de baixa. Desde o pregão do dia 5, né, o mercado vem operando dentro de um movimento lateral no intraday, estreito, que se intensificou ontem. A gente ficava na expectativa de um rompimento para cima ou para baixo. Isso vai ficar mais claro se a gente olhar o gráfico do futuro intraday, 15 minutos, que é esse gráfico aqui. Reparem como a gente tinha uma estrutura bem definida, em gap. A gente esperava o rompimento ou do suporte ou da resistência. E o mercado abriu em alta, rompendo a resistência. É o tipo de rompimento que eu não gosto. Aconteceu logo no início do dia, já em gap. Tá? Então a gente não teve nenhum enquadramento em setup daqueles que a gente opera, mas o mercado conseguiu ir bem acima dessa zona de resistência e, portanto, a estrutura aqui foi rompida para cima. Isso gera uma expectativa altista. Agora é o caso da gente conseguir achar um bom ponto de entrada. Seriam dois pontos possíveis aí dentro de uma análise, uma visão clássica de mercado. Esperar um movimento corretivo que venha testar o topo rompido, aqui por volta dos 48.100 pontos, né? Ou, se o mercado não corrigir até aqui, corrigir menos, né, a gente busca um trade de compra por rompimento de primeiro movimento. Né? Hoje é um dia interessante para isso. O fato do mercado ter rompido essa zona de resistência sugere que os preços vão continuar um movimento de alta em busca do topo lá do dia 17 de setembro, nas proximidades de 49.600, 49.500 pontos. Okay? Então, a expectativa é de alta para o nosso mercado, e se a gente for se orientar pelo gráfico do índice Bovespa, que começa a abrir agora, ele não respondeu ainda a essa alta no futuro, o que a gente espera no gráfico do índice Bovespa é o teste do patamar aqui dos 48.500, talvez beliscando os 49.000 pontos aqui. Okay? Então há um pouco mais de espaço para o movimento de alta, mas eu particularmente considero improvável o rompimento do topo de setembro nesta perna, e se romper isso não vai ser muito bom, provavelmente o mercado romperia um pouco esticado, seria um rompimento pouco confiável. O ideal seria a gente buscar a entrada apenas se o mercado desenvolvesse um processo de pullback saudável, bonito. Okay? Lá no mercado americano, vamos pegar o S&P 500 futuro que já opera, ele opera em alta, também tem espaço para subir em busca da sua resistência, que é o topo de setembro, lá em 1998. O índice Dow Jones já está numa zona de resistência, ontem formou um candle de indecisão, mas teria um pouco de espaço para subir até a máxima aqui de setembro. Provavelmente o momento em que o S&P 500 alcançar esse topo anterior e talvez dando sinal de reversão é quando o Dow Jones finalizaria o seu movimento, essa perna de alta, na verdade. O dólar
gente está olhando aqui o gráfico perpétuo do dólar. O dólar ameaçou o rompimento de um pivô de baixa ontem. Não ficou um rompimento tão claro. Fechou muito, talvez um ponto, alguma coisa assim abaixo desse fundo. Então não ficava um rompimento tão claro. Mas seria possível trabalhar, conforme eu deixei no farol, uma venda se o mercado perdesse a mínima de ontem, coisa que está acontecendo. Tá? Então o dólar vai ficando realmente com uma cara de correção daqui para frente. Eu esperava até um pouco mais de congestão para depois o dólar se definir. Mas ele já está rompendo de imediato, e abre espaço então para uma movimentação corretiva. Se a gente for olhar o dólar no semanal, estava berrando realmente aí uma correção. Tem espaço para corrigir tranquilamente dentro dessa tendência de alta de prazo primário. A média de 21 períodos está lá em 3.472, a média móvel de 9 está em 3.790, então tem espaço. Olhando o intraday, WOX15, que é o contrato que a gente opera agora, abriu e logo rompeu a mínima de ontem. Não ficou muito bem enquadrado para um Opening Power Breakout, tá? Então não vejo aqui um cenário tão claro de venda. O ideal é esperar a formação de um primeiro movimento. Assim que o mercado superar uma máxima, nós teremos a formação de um primeiro movimento. O rompimento da mínima seria um sinal de venda bem interessante. Bem interessante. Alguém mais agressivo poderia tentar a venda se o dólar testar novamente, né, no processo de pullback, a zona ali dos 3.869. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no juro, que rompeu o suporte. Ontem também vai definindo aí um pivô de baixo, perde a mínima de ontem, que vai confirmando o cenário, tem espaço para cair. Então esse é o panorama do pregão de hoje. Tá? Bolsa em alta, com potencial de ser uma alta forte. Tá? E dólar em queda. É isso que nós estamos vendo. Então os mercados, os papéis vão abrindo. A gente vê aberturas em gap de alta, em especial o gap da Vale, né? Pô, significativo esse gap. Bem significativo. Uma abertura com 6% de alta, a resistência da Vale está ali nos 16,15. Então tem um pouquinho mais de espaço para subir. Se esse candle fechar feio, poderíamos, apesar da abertura de bandas, até se poderia pensar numa operação de fechamento de gap. Mas acho que o cenário é meio arriscado, melhor não. Bom, vamos dar uma olhada aqui nas mensagens. Alguém que não se identificou pede para a gente comentar Marco Polo. Marco Polo foi o papel que mais chamou a atenção ontem, porque conseguiu desconfigurar esse cenário de mastro e bandeira, a partir do momento que rompeu aqui, né? Marca um fundo e não mais uma consolidação apenas. Uma barra sólida, grande, fechamento próximo da máxima, conseguindo romper a média móvel de 20 períodos e com volume bem significativo. Tá? Então, isso é uma barra de ignição, a superação da máxima de ontem seria um sinal de compra, esse sinal foi acionado, mas o papel abriu num gap grandinho. Vamos ver, seria 1 centavo acima da máxima, 1,80, a mínima hoje foi 1,81, então teríamos conseguido a execução 1,81. A expectativa é que o papel prossiga no movimento de alta. Existe uma resistência aqui por volta de 1,90, mas chegando a 1,90 já seria o suficiente para buscar uma RP. Então, Marco Polo sinaliza uma alta no curto prazo, mas é muito cedo para dizer se o papel vai conseguir sair dessa tendência de baixa de nível secundário e nível primário. Tá? Marco Polo continua bastante feio, num prazo mais longo. Se a gente for olhar o semanal, também o semanal aqui não sugere uma reversão significativa. É apenas um sinal pontual de alta. Cissa pede a gente comentar Ambev. Ambev tentou o rompimento, né, nesses últimos 2 pregões, anteontem, da resistência aqui de R$20. Daí o candle que rompeu foi um candle de indecisão, com baixo volume. Né? Tudo que a gente não quer ver num cenário de rompimento. A Ambev acabou corrigindo ontem, voltando aqui um pouco para dentro da congestão. Mas não gera agora, tá, nenhum sinal muito significativo de entrada. Ficou um gráfico um pouco complicado.
A minha expectativa, o que eu acho que vai acontecer é que o mercado vai acabar tratando isso aqui como se fosse um pullback. Acredito que o papel consiga segurar mais nessa zona de 20 agora como suporte. Antes 20 era resistência, agora ela deve atuar mais como suporte. Tá? Então, se a gente perceber que a Ambev não vem para baixo e começa aos poucos se consolidar, né, e talvez até se afastar para cima dos R$ 20, isso poderia ser visto como um sinal de compra. Tá? Esse rompimento é o rompimento, uma tentativa do rompimento desse padrão de alargamento reto no semanal, que também é o topo histórico. Eu sei que tem cotações preços aqui no passado, mas aqui o gráfico está sem ajuste. Tá? Isso aqui é o topo histórico. Uma vez que a Ambev consiga manter um rompimento de 20, consiga se manter acima dos 20, ela provavelmente vai iniciar um novo processo de alta, mais ou menos como a gente teve de dezembro até abril. Tá? Desde maio, o papel vem corrigindo nesse processo de alargamento reto. Está na hora do papel voltar a desenvolver um movimento de alta. O Alírio pergunta se em Banco do Brasil a gente tem uma barra elefante. Olha, essa barra, pela sua amplitude, fechando próximo da máxima, seria sim uma barra elefante. Mas ela não traz as características ótimas para buscar um day trade através dela. Porque ela inicia já com uma certa distância, uma distância para a média móvel de 21 períodos, fecha muito longe. Então, claro que o papel pode ir embora, né, mas é risco. Eu prefiro aguardar para um processo de gift. E é uma barra elefante modesta, é uma baby elephant bar. Tá? O processo de gift, idealmente buscando a base da barra elefante, se possível com o toque da média móvel de 21 períodos, ou busca a formação de um primeiro movimento. Quem perguntou sobre o Marco Polo foi a Nina. Beleza. O Rubiano pede pra gente dar uma olhada em Elet 6. O Elet 6, há 2 pregões atrás, conseguiu deixar mais claro o rompimento dessa zona de resistência dos 9. De certa maneira, lembra um pouco o ombro, cabeça, ombro invertido, né? 9, 9, 10. E o alvo, é claro, no topo de maio, em 10,60. Rompeu com gap, ontem acionado que seria um gap de fuga, mas como estava distante aqui da média móvel de um período, já estava inserido dentro de um movimento direcional, não era o trade que chamava mais atenção. Então é o cenário onde eu focaria mais em oportunidades intradiárias, tá? Que ontem não ocorreram. Daqui para frente, o que a gente pode esperar da Elet 6 é um movimento de alta, mas não tem uma brecha lá muito clara para entrar para uma operação em swing trade dentro dos modelos que a gente segue. Tá? Então, de novo, eu focaria no intraday. O intraday de hoje também não diz muita coisa por enquanto. Tá? O ideal seria que o papel conseguisse definir com clareza um retângulo mais ou menos aqui, entre os 9,60 e os 9,90, tá? Para depois romper e essa ser a tua brecha de entrada, isso que é uma posição em Elet 6. O ideal é que o papel consiga mais um topo em cima dos 9,90 antes de romper, ok? O João e o Eduardo pedem sobre HGTX. O Eduardo fala, bis, bom dia, acho que essa barra elefante HGTX, o que acha dessa barra elefante em HGTX no gráfico de 15 minutos? Primeiro vamos situar que a HGTX está testando uma zona de resistência bem importante no gráfico diário, que é o gap de maio. Tá? Era o alvo para esse movimento de alta. A gente teve um rompimento aqui, um pouco esticado, mas com bastante volume, que provavelmente conseguiria consolidar o rompimento. O mercado respirou e foi embora. Consolidou o rompimento. Agora testa essa zona de resistência. Não acredito que o papel passe daí. Agora vamos olhar o gráfico intradiário. Realmente é uma barra elefante interessante. Devo concordar, ela tem um posicionamento adequado. Né? Mas ela não foi rompida ainda. Rompida não, acionada. Deixa eu só ajustar essa... Não é isso que eu quero.
Às vezes as linhas não fazem o que eu quero. Mas enfim, essa barra elefante não foi acionada. Tá? Se ela for acionada, é compra. Sim, é compra. E tu pega esta amplitude e projeta para cima. O teu alvo seria 17,7 mais ou menos. Tá? Possível trabalhar um gift? Olha, até é possível. Dependendo de como esse gift se desenrolar. Teria que tocar uma correção, teria que tocar a média móvel de 20 períodos, mostrar um sinal de reversão. Como a gente está ensinando na zona de resistência gráfico diário, talvez o ideal mesmo não seria nem trabalhar, se ocorrer gift não seria tão interessante trabalhar o gift, mas sim o rompimento de 16,52 após o gift como se fosse um primeiro movimento. O Jorge diz, Bizio, o que está vendo com o Brasil Foods caindo tanto? Pois é, Brasil Foods abriu num gap de baixa e não é provento. Tá? E com isso o papel vem a transitar abaixo do fundo de setembro, que é um fundo importante. E se os preços ficarem realmente abaixo desse fundo, sugere uma boa chance do mercado de buscar a faixa de suporte aqui, ó, do gap de abril, em 63,50 mais ou menos. A média de 200 pode ser um suporte intermediário, mas ficaria feio para o papel. Do ponto de vista intraday, por enquanto não há nada a ser feito, mas a gente pode ter a formação de um primeiro movimento, uma operação de venda. Tá? Então realmente é um papel que merece acompanhamento de perto hoje. Oktober diz, Biz, a Croton abriu com 2% de alta, mas parece esticada. Pode comentar? A Croton, com esse movimento, alcança uma resistência intermediária em 9,17, 9,20. É um ponto um pouco perigoso para buscar a operação na ponta compradora. Tá? Essa abertura que ela fez não sugere nada no intraday, mas permite, ok? Permite a gente se preparar para um eventual rompimento de linha d'água para baixo. Tá? Seria possível. O candle não é muito bonito para a formação de um primeiro movimento, então favorece o rompimento de linha d'água para baixo, ainda mais se a gente sabe que Croton está em cima de uma zona de resistência. Croton nos chamou a atenção para a compra a partir da superação da máxima do dia 2. A partir de então já teria subido 8%, teria cumprido 10% da média da volatilidade histórica, que ficaria em torno de 5%. Do ponto de vista de swing trade, então, não teria nada a ser feito no momento, e no intraday a gente pode ter um rompimento de linha d'água. O Jorge diz, Biz, bom dia, Fibra e SUSB5 vão cair até onde nessa baixa? Bom, se eu soubesse. Tá? Mas realmente esses papéis acompanham o dólar. A Fibra, por estar transitando, tá, abaixo da mínima de ontem, vai consolidando um rompimento de suporte de 52,80. Pode ser visto até como um sinal de venda, tá, de swing trade, com stop acima da máxima de ontem. Mas o ideal seria a gente achar um argumento no intraday para uma venda. O papel, com o fechamento de ontem, deu uma leve desconfigurada num cenário de opening power breakout. Então não considero que a perda mínima de ontem no intraday fosse um argumento de venda. O que a gente tem que aguardar agora é a formação de um primeiro movimento aí. Okay. Por enquanto me parece um pouco cedo para essa venda. A gente tem que aguardar um primeiro movimento. Esse é o gráfico da Fibra. A SUSB5 também fecha um pouco abaixo do suporte do fundo da metade de setembro, né? E hoje, perdendo a mínima de ontem, confirma esse rompimento. Aqui no gráfico da SUSB5 fica um pouco mais fácil visualizar o que seria um alvo provável, que seria os R$16 do fundo de agosto. Bom, no caso da Fibra também não fica tão difícil, tá? O alvo provável seria a faixa dos 46,40 até uns 45,60. Essa zona aqui entre o topo de abril e o fundo de agosto.
Vamos olhar o intraday da SUS B5. O intraday da SUS B5 mostra o que a gente poderia entender como uma barra elefante, mas que já está inserida dentro de um movimento direcional de baixa, alcançando uma zona intermediária de suporte, aparentemente, já que eu tenho uma linha ali. Nem consideraria. Isso aqui já ficou no passado, esquece. Então não dá para dizer que está em cima de um suporte. Mas enfim, não me parece uma barra de ignição, ou pelo menos não é uma barra muito boa de ignição. Então eu não operaria essa barra elefante. Eu preferiria buscar a formação de um primeiro movimento ou um gift aqui na barra da SUSB5, tá? Para buscar operar na ponta vendedora. Tricolor dos Pampas, Billy, vale um fechamento de gap na CSNA? Olha, não, me animo muito. Por quê? Porque essa abertura ela abre bandas que estavam bem estreitas. Isso não é uma característica boa. Aliado ao fato de que a gente tem isso junto com o fato de que o futuro se definiu para cima, rompendo aquele retângulo, acho que não é muito bom de buscar esses setups de fechamento de gap. O mercado está se decidindo hoje para cima. Tá? E esse papel também, a CSNA começa um novo movimento de alta, bandas estreitas se abrindo. Então não parece uma boa e de qualquer forma não foi acionado. Tá? Lembra que eu falei ontem no Farol? CSNA, se rompesse essa zona de resistência que rompeu hoje na abertura em 4,47, teria simetricamente um amplo espaço para se movimentar no movimento de alta e com velocidade. Tá? O que eu gostaria é que CSNA tivesse rompido de uma forma mais agradável, idealmente com abertura em gap de baixa, rompendo a linha d'água para cima. Ela já abriu em gap, vocês sabem, não sei se vocês sabem, mas é que eu falo isso com alguma frequência, que eu não gosto dessas aberturas em gap, gaps significativos, porque o gap consome muito do movimento, da variação percentual que o papel indica. A CSNA está subindo hoje quanto? Está subindo 7%. Mas quanto esse movimento foi operável? Na melhor das hipóteses, Ninja Jedi, 2,78. Na melhor, o correto seria dizer 2,08. Tá? Porque é o preço de agora. Mas não teve nenhum sinal aqui. Então o papel já fez todo esse movimento, mas não deu brecha para tu entrar. Só ganhou isso, já estava posicionado. E daí para tu conseguir fazer um day trade, aí, o papel vai ter que subir quanto? Vai ter que subir 13%? Pode até subir, mas quanto maior a variação, menos provável que ela aconteça. Certo? Então acho isso... particularmente eu não gostei da abertura da CSNA. Não gostei de maneira geral da abertura do mercado. Edmilson pede para a gente falar sobre a Petrobras. Bom, a Petrobras, ontem a PTR4 fechou novamente testando a zona de resistência ali dos 8,25, 8,20, sem um sinal de reversão. A gente precisa de novo sinal de reversão que não apareceu. Hoje a Petrobras abre em gap de alta, rompendo essa zona de resistência. Na verdade é cedo de se romper, mas eu não posso afirmar que a Petrobras rompeu. Depende do fechamento para poder afirmar isso. Por enquanto é uma violação. Se no intraday a Petrobras conseguir formar algum setup comprador, uma consolidação, um rompimento da máxima, por exemplo, um primeiro movimento, isso aumentaria tremendamente as chances de Petrobras de fato estar rompendo, né, essa zona de resistência, e daí o próximo alvo seria 9,20 mais ou menos. Por enquanto eu não vi nada a ser feito. Do ponto de vista intraday em PTR4, ou teremos um primeiro movimento, ou um rompimento de linha d'água para baixo. Ou nada, né? Claro. Mas tu perguntou de PTR3, na verdade. PTR3 prossegue no movimento de alta, ela já tinha dado uma seleção de rompendo sua resistência. E agora a próxima resistência a ser testada é a faixa de 10,65 a 10,87 mais ou menos. PTR3 já está próximo dali. Não vejo nada a ser feito em termos de swing trade. Uma vez testada essa zona de resistência, idealmente sendo testada também a média móvel de 200, eu poderia até pensar em operações de venda ali de swing trade se houvesse um sinal, mas isso é hipotético, isso está distante. Olhando o intraday, é basicamente o mesmo cenário. Ou primeiro movimento, ou rompendo de linha d'água para baixo.
F. Pacheco pergunta se vale um setup de fechamento de gap na Vale. O argumento que eu daria na Vale é o mesmo da CSNA. Tá? O mercado abre bandas e isso é ruim para o setup, é bom quando o setup aparece já com as bandas abertas e o futuro se decidiu para cima. Tá? Só que no caso da Vale, o gap é bem significativo, ele é bem grande. Então, apesar dessas características, um fechamento parcial desse gap é bem possível. A questão é, vale a pena se arriscar? Acho que não. O sinal não foi tão forte, o candle foi branco ainda, tem uma sombra inferior um pouco significativa. Eu acho que é bastante risco o cenário, eu não buscaria o setup de fechamento de gap. Rick 7. Bom dia, tudo tranquilo? Tenho uma dúvida e gostaria que o amigo me ajudasse a esclarecer. Todo gap de baixa ou alta deve ser fechado. Existem gaps de alta nos gráficos diários do mini índice, de Itaú e Petrobras também. Esses gaps poderão ser fechados no futuro? Muito obrigado e abraço. Rick, não existe nenhuma lei do mercado. A única lei do mercado inquebrável é que o gráfico vai se mover para a direita, cara. Essa é a única coisa que a gente tem certeza. O gráfico se move para a direita, só isso. Tá? Essa história que os gaps são fechados é bobagem, é balela. Existem gaps que têm uma maior propensão de serem fechados, existem gaps que têm uma menor propensão de serem fechados. Tá? Então, não fica bitolado nisso. Alguém que não se identificou pede para a gente falar sobre Eletropaulo. Eletropaulo vai desenvolvendo um movimento de alta hoje de 3,16%, mas isso não gera uma expectativa altista, não é uma sinalização altista significativa no papel, porque ele segue dentro de uma tendência de baixa e esse movimento parece ser apenas um pullback do rompimento do suporte de setembro em 11,15. Tá? Então, em 11,15 nós temos resistência sendo testada na máxima do pregão de hoje. Não temos nada a ser trabalhado aqui. No intraday, claro, deu uma puxadinha importante depois da abertura, mas não motiva nenhum tipo de operação. A resistência no intraday está aqui em 11,20. O futuro segue em alta, hein? Sem ter dado aquela brecha para entrada, inclusive está acelerando agora. Então, aquele cenário de correção, né, para testar os 48.100 pontos já fica bem distante. Ficou ruim agora também, né? Se o mercado formar um primeiro movimento, o rompimento do primeiro movimento vai ser bem caro. Então, o mercado fez exatamente o que eu mencionei no farol de ontem, que eu gostaria que ele não fizesse, que eu temia que fizesse. Que era já abrir no dia de hoje, tomando um lado e não dar aquela brecha bem encaixada nos setups que a gente trabalha. Bom, pessoal, 10h30, está na hora de eu encerrar o nosso bate-papo de hoje. Lembro vocês que, deixa eu só abrir aqui, que nós temos uma promoção bem bacana em relação ao Profit, que é essa plataforma que eu utilizo aqui. É possível assinar essa plataforma, inclusive para operar, né? Vocês sabem que o Profit ele pode rotear ordens. Se eu quiser abrir uma boleta de compra aqui no futuro, é bem rápida. Eu posso negociar por aqui. E é possível assinar o Profit com mais de 40% de desconto aqui através da gente. Tá? Então, se vocês estiverem interessados, deem uma entradinha no nosso site. Aqui eu tenho a página do nosso site aberta e vocês vão ver esse banner aqui. Cliquem aqui e vocês vão ter maiores informações. Aos que são já clientes Leandro Stormer, dentro da XP, a gente vai continuar esse bate-papo sobre o mercado a partir das 11.
no LS Live. Então, todos convidados. Os que ainda não são nossos clientes estão convidados a ser. E, enquanto não são, me despeço por aqui. Tenham um ótimo pregão. Até a próxima.